Seja muito bem-vindo, batera. Aqui quem fala é o professor João Apolinário e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre elas, as preferidas dos bateras, e eu vou explicar algumas coisas muito importantes que você precisa saber antes de comprá-las. Porque senão você vai comprar um negócio, depois vai deixar ele parado lá, porque não vai dar aquele som legal que você quer, não vai te ajudar a buscar aquele som que você busca. Então, se você está aqui, eu preciso te fazer um convite. Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque você vai ficar de fora dessa semana. Na verdade não é uma semana, a gente vai fazer uma jornada baterística, onde essa é a primeira aula e nós vamos passar por tudo aquilo que você precisa aprender na bateria para antes saber, para depois comprar o seu instrumento, a sua baqueta, a sua postura, até mesmo o seu banquinho. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Vamos lá, batera? Seguinte, um dos pontos mais importantes que eu acho pro baterista, antes de começar a comprar instrumento para lá e para cá, é saber o que ele quer. Mas como que ele vai saber o que ele quer? Geralmente, são coisas que, por exemplo, sei lá, eu vou dizer por mim. Quando eu vou numa loja de tênis, eu procuro ver o tênis que primeiro serve no meu pé, vejo se na loja tem aquilo lá, mas como a gente está numa modernidade, eu vou procurar no celular, né? Eu vou ver se eu consigo comprar na internet para não ficar saindo de casa. Se eu não sair de casa, é melhor para mim. Se eu sair de casa, é porque eu já decidi o que eu quero, e por exemplo, eu vou lá no centro, no caso eu moro aqui em Londrina, eu vou lá no centro ver uma loja da hora, ou eu vou lá para aqueles lugares mais, como que eu posso dizer? Poucos lugares que eu quero um tênis mais certeiro. Então eu vou chegar lá, eu já sei o que eu quero, já sei o tênis, já sei o número, já sei a marca, já sei tudo. Eu vou chegar lá e falar: fulano, eu vim buscar o tênis tal. Quando eu vim buscar o tênis tal, o que acontece comigo? Tênis, sapato, tipo de roupa. A pessoa vai tentar perguntar também, porque se você não conversou direto com ela, significa que você procurou algum outro lugar antes. E aí o que acontece? Quando você chega para comprar um par de baquetas e você conhece uma pessoa especialista do assunto, ela vai te mostrar os tipos de baquetas mais vendidos. Quando você entende um pouquinho já disso, a história já melhora. Porque se você já sabe o que é uma coisa, se você não sabe, você vai precisar de alguém para te ajudar, certo? Faz todo sentido isso daí, né? E aí o que eu faço? Eu procuro já o que eu quero. Eu já vou direto no que eu quero. Não fico com frescura, não fico com resenha. Eu vou lá e chego: fulano, eu quero uma baqueta tal. Geralmente as baquetas que eu prefiro são as baquetas 5B. Ou 5B ou a 7A. Por quê? Geralmente é gosto meu, né? Eu gosto de um tipo de um som mais leve, ao mesmo tempo um som um pouco mais marcante. E as baquetas que eu gosto são as baquetas 5B e a 7A. A baqueta 7A, ela tem uma marcação um pouco mais diferente, porque tem de vários tipos e várias cores. Ela é fácil de ser vendida. É tipo All Star, sabe? Você vai encontrar uma baqueta 7A e uma baqueta 5B. Quando você olha para os tipos de baqueta, às vezes fica até diferente, porque no olho, assim, ó, eu vou marcar diante da minha camisa, que a minha camisa é preta, você já vai ter uma noção de como é a baqueta. Entendendo esses tipos de coisa, você consegue perceber com mais nitidez tanto a cor quanto o tamanho. Então o tamanho dela influencia muito no som que você vai tocar, no som que você vai tirar. Porque através do som, você chega naquele som ideal, através do som você parece ou não com aquele artista que você gosta. E entendendo um pouco daquilo, o que acontece? Você tem mais liberdade tanto para tocar quanto para segurar bem a baqueta. E para quem tem mais mão grande ou quer uma baqueta um pouco mais firme na mão, para mim funciona melhor a 5B. Por quê? Primeiro porque eu gosto, segundo porque é mais fácil. A minha mão é um pouco grande, então o que acontece? Do jeito que eu segurar ela não vai escapar. Por muito tempo, quando eu comecei, eu digo isso porque se você é um pouco mais novo, você é um pouco mais novinho, sua mão vai ser diferente da minha, não vai ser desse tamanho. Então o que acontece? Quando você pega uma baqueta 7A, para iniciantes ela é top. Leve, cabe na mão, não parece tão assustadora porque ela é
levemente pequeno. Como eu já mostrei para você aqui, você vai perceber que o som dela muda muito, mas o que influencia muito mesmo quando você vai tocar é a pegada da baqueta. Quando você segura ela e se sente confortável com ela. Se sentindo confortável, o que acontece? Tanto o seu play quanto a sua grip vão ficar melhores. E aí a gente vai ter que entrar numa questão técnica mais além, mas não é o assunto de hoje. Então quando você entra nesses assuntos, você percebe que a sua pegada muda, a sua segurada na hora de tocar vai ter outra resposta. E quando você começar a praticar alguns tipos de exercícios com mais frequência, é importante você ter uma ou duas baquetas, um ou dois pares de baquetas reserva. Por quê? Vai quebrar. Não tem como falar que não. Vai quebrar sim, eu falo por mim. Tem baqueta, vai estudar, precisa ter reserva. Porque senão você vai estar tocando, beleza. Treinou, aqui é pad, ó. Você pode ver que isso aqui é pad. Tem pad para tudo quanto é lado. Pad não quebra baqueta. Mas se você está tocando frequentemente na bateria acústica, o que acontece? Lá, o aro, geralmente, é de metal. Você vai buscar muito rinshot, seja na caixa, seja nos tons. Você vai atacar o prato. O que vai acontecer? Vai desgastar. Vai, literalmente, você vai bater e começar a queimar o corpo da baqueta batendo direto. E o que acontece ali? A baqueta ela vai perder resistência. Ela vai ficar mais frágil, vai corroer. E de tanto você bater, uma hora ela vai perder a resistência e vai quebrar. Isso acontece em show, isso acontece na igreja, isso acontece na aula. E isso é normal, porque é física. Isso é um assunto que a gente não precisa ficar viajando. Então com a física não dá para disputar. Se é material diferente, vai dar resultado diferente. Se é material igual, vai dar resultado semelhante. Simples. Se eu tivesse uma baqueta de metal aqui, sei lá, baqueta de ferro, baqueta de alumínio, aquelas coisas doidas que a gente às vezes vê na internet, é outra história, porque isso aqui é borracha, e se você tiver uma baqueta de metal, ela vai prevalecer disso aqui. Isso aqui, uma hora, se você tocar com muita frequência, vai virar buraco. Então é importante você entender que todo tipo de baqueta influencia. Sem contar, que eu não cheguei a falar, tanto no corpo da baqueta quanto nas pontas, muda a história. Porque quando você olha na baqueta, você percebe que um som é diferente do outro. Isso é palpável. Eu não sei se vai dar para pegar no áudio aí, mas a diferença de um som quanto mais a ponta é de plástico, mais agudo você tira da baqueta, porque o plástico ele faz um som mais seco. E aí depende muito do som que você vai procurar. Às vezes você quer tirar um som com mais brilho. Recomendo pontas de plástico, ponta de nylon. Você pode ver que existem bateristas da antiga que tiram muito som com baquetas que não são pontas de madeira como essa aqui, ó. Eu vou marcar aqui para você perceber que é muito diferente a ponta de uma para outra. Vou dar um zoom aqui para você perceber que o zoom aqui, tem que acender a luz daqui, ó. Então quando você percebe a diferença entre a ponta de plástico, a ponta de nylon e uma ponta de madeira, a diferença está na hora de você tocar, porque é ali que você vai ter a sonoridade ideal que você busca. Isso é uma coisa pessoal. Eu gosto às vezes de tocar com ponta de plástico, mas não é minha preferência não, eu prefiro o som natural. Porque às vezes você está tocando
dependendo da pegada, a ponta do plástico vai lá para cá do chapéu, e aí você vai ter que procurar uma baqueta ideal. Então você, dependendo do som, você consegue tocar com ponta de madeira sem precisar de muitos detalhes. A não ser que seja uma gravação específica para parada. Aí é uma coisa que não tem mais o que dizer. É um som específico. Então você vai levar a baqueta só para aquilo, para fazer só aquilo. Certo? Então, o gosto geralmente vem em primeiro lugar. Depois, a pesquisa. Quando você vai para a pesquisa, muda a sua percepção, muda porque você tem que atender o gosto de alguém, muda porque você quer tirar um som parecido com alguma coisa. Enfim, você vai se tornar um cara que está trabalhando para alguém e tem que tirar um som ideal porque a pessoa deseja, faz parte do trabalho. E aí a gente entra também na questão de tirar um som ideal. Você começa a buscar novas sonoridades. Isso aqui é uma vassourinha, caso você não saiba, é uma vassourinha. Isso aqui é usado muito em samba, é usado muito em música eletrônica. Por quê? Você tira uma sonoridade diferente, você sai do comum. Isso é uma coisa que só músicos profissionais vão procurar buscar saber. Então quando você quer tirar um som diferente, vai procurar saber, entender do assunto, explorar aquilo e depois você faz o que você quiser. Mas é importante saber sobre isso aqui tudo caso você queira ser um músico profissional. Entenda que ser músico profissional vai fazer você ter uma visão melhor, ter percepções novas, ter uma sensibilidade em ouvir uma música e outra, saber qual o tipo de baqueta que aquele músico está usando, qual a proposta da música. Você vai entrar naquele universo, não vai brincar daquilo que você gosta. Então eu, como professor, eu tive que estudar muitas coisas para hoje chegar aqui e explicar para você. Então é importante ter a visão, importante ter o conhecimento, e depois você faz o que você quiser daquilo. Porque se você está sendo pago, como eu estou sendo pago para vir aqui transmitir educação, é uma coisa. Agora se fosse conversando entre amigos, eu ia estar tocando com uma 5B, de boa, tocando o som que eu quero, porque é uma baqueta que não é tão leve, também não é tão espessa, não é tão grossa quanto a 2B. E a 2B você tinha um som pauleira. E aí tem as baquetas mais espessas, tipo aquelas baquetas de metal que o cara tem que descer a mão mesmo e a baqueta tem que aguentar. Então são baquetas mais espessas que essa 2B aqui. No caso essa aqui podemos assim dizer que é uma 2B light. Ela é uma leve. Então tem baquetas mais resistentes próprio para aguentar rinshot e durar mais, porque é só porradeira. Então o som porradeira é um som direcionado para algum propósito. Metal, enfim. Metal, um hardcore, um trash. Mas enfim. Aqui a gente vai entrar num mundo que tem muitas coisas para se estudar e é importante saber disso. Se você está começando e esse vídeo já te assustou, paciência. O mundo das baquetas é isso aí. Então, se você quer viver de música, você vai entender que existe uma complexidade. Não tem que ficar maciando, nem ficar te assustando. É parte da realidade. Então, batera, em poucas palavras, quando você vai na casa de um músico profissional ou na casa de um músico que quer se especializar, ele tem que ter um armazém de instrumentos, ele tem que ter um armazém focado no que ele quer tirar. Seja o som que for, ele tem que estar pronto, porque é importante para ele. E aí você consegue aprender direito, você consegue ter uma boa referência, você consegue ter professores que vão te amparar do jeito certo. E aí você tem confiança, porque você está querendo aprender uma coisa, você vai ouvir ele, vai entender ele com mais preocupação e vai evoluir no seu aprendizado como baterista. Certo, batera? Esse foi o vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo. Essa
é a aula 1. Na verdade, essa é a sacada 1, né? Porque uma aula fica complicada em poucos minutos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!